E aí galera, boa noite, tudo bem? Sei que hoje é dia de jogo de futebol, mas enfim, a maior parte sabe que eu não sou dos mais fãs de futebol, então tamo aí. Obrigado pela presença, espero que vocês aproveitem o nosso Fast Review de hoje. A ideia é a gente fazer uma recapitulação das últimas lives. Eu escolhi 4 temas então para a gente conversar. Espero que vocês aproveitem. Já deixo a dica: abrir um canal no YouTube, então por gentileza se inscreva nesse canal, youtube.com/treino com Fabrício, que essa live vai para lá e vocês podem rever outras lives nesse canal, então fique à vontade para poder aproveitar sem moderação, beleza? Deixa eu desabilitar os comentários aqui. Então a gente hoje vai conversar sobre 4 temas diferentes. A gente vai começar falando sobre flexibilidade, depois a gente vai falar treino de força, depois treino intervalado de alta intensidade, terminar com treino concorrente. 4 assuntos diferentes, 15 minutos cada assunto. E aí a gente tem a nossa revisão sobre as últimas lives, tranquilo? Então, vamos começar a nossa conversa. Lembrando que, apesar de algumas pessoas acharem, isso não é uma revisão para disciplina nenhuma na faculdade. Pelo contrário, isso aqui é uma revisão para a galera que acompanha essas lives. Não tem nada a ver com a faculdade, ok? As aulas já estão acabando, as provas já aconteceram, então a nossa atividade... Fala aí, Brunão, tudo bem, Elton? Do outro lado do mundo, cara. Bem-vindo, hein? É um prazer ter você aqui com a gente. Ou comigo, pelo menos. Então vamos começar a nossa conversa. Quando a gente fala de aptidão física, quando nós falamos de aptidão física, é importante termos clareza que a aptidão física relacionada à saúde tem 4 componentes diferentes, ok? Composição corporal é um elemento. Além de composição corporal, um outro elemento é a força e resistência muscular. Um outro componente é a aptidão cardiorrespiratória e um outro componente é a flexibilidade. Então, é importante termos clareza que um programa que vai desenvolver ou aperfeiçoar a aptidão física relacionada à saúde das pessoas, nós temos que ter estímulos que modifiquem composição corporal, força e resistência, aptidão cardiorrespiratória e o nosso foco desse momento é a flexibilidade. Então, quando a gente fala da flexibilidade, é importante termos clareza que a flexibilidade ela pode ser ela tem diversos sinônimos, né? Por exemplo, um sinônimo muito comum é chamado de elasticidade. E aí eu reforço que elasticidade é um elemento que está mais voltado ao componente muscular da flexibilidade. Além de elasticidade, nós temos um termo que é muito comum chamado de amplitude de movimento. E existem vários outros termos, como por exemplo, flexionamento. Embora flexionamento não seja um termo muito comum no cenário internacional. Flexibilidade está relacionada com a capacidade que o indivíduo tem de atingir diferentes amplitudes articulares ou graus articulares. Está relacionado com a extensibilidade, perfeito? A nossa flexibilidade, ela pode ser ativa quando o segmento corporal realiza
a atividade atinge a sua maior amplitude sem auxílio externo, e a gente também tem a flexibilidade apresentada de modo passivo. A flexibilidade passiva é aquela que é mensurada quando o indivíduo é conduzido por outro, ou o segmento articular é movido por forças externas a ele. Então tem a ajuda de outro segmento corporal ou de outra pessoa. A gente também deve lembrar que a flexibilidade, ela pode ser medida de forma dicotômica. Por exemplo, a pessoa com os joelhos estendidos atinge ou não os dedos dos pés. Ela pode ser medida de modo linear. Por exemplo, o teste de sentar e alcançar. E ela pode ser medida de modo angular, utilizando, por exemplo, um flexímetro. Além disso, existe um modo que a gente mede a flexibilidade, que é classificatório. E o método classificatório, ele é muito bom porque ele é gratuito. E um dos modos mais utilizados é o flexitest. Quem não conhece, fica a dica de procurar o flexitest do Dr. Cláudio Gil Soares de Araújo, beleza? Vale muito a pena conhecer o flexitest. Além disso, para o desenvolvimento da flexibilidade, é importante que a gente tenha clareza também que ela pode ser melhorada a partir de estímulos de diferentes naturezas. Nós podemos melhorar ou treinar a flexibilidade, por exemplo, a partir de estímulos de força, ou seja, fazer musculação ajuda a aumentar a flexibilidade. E a live que foi só sobre flexibilidade, eu detalhei isso no finzinho dela, dê uma olhada no vídeo, lá no YouTube. Nesse canal aqui em cima tem o vídeo completo, ok? Não se esqueça de se inscrever no canal para receber as notificações de novidades. E obviamente que o modo mais comum de fazer o desenvolvimento da flexibilidade é a partir de estímulos de alongamento. Então, nós podemos melhorar a flexibilidade a partir de estímulos de alongamento. Mas para que eu vou melhorar minha flexibilidade num cenário mundial que o que interessa é ficar grande, porra, e zero fat free mass, manja, 0% de gordura? Para que eu vou melhorar a flexibilidade, né? Nesse cenário que as pessoas querem cada vez mais ficar maiores e cada vez mais secas. É importante a gente ter clareza que o aperfeiçoamento da flexibilidade vai ter decorrências muito relevantes no impacto em outras variáveis da aptidão física. Por exemplo, quando você melhora a tua flexibilidade, você aumenta a tua amplitude de movimento. E aumentando a tua amplitude de movimento, você consegue fazer os exercícios com uma amplitude maior, o que vai trabalhar a musculatura envolvida nos diferentes estímulos com uma abrangência superior. Além disso, quando você desenvolve a tua flexibilidade, você se torna mais econômico nos movimentos, realizando eles com um menor dispêndio energético, o que é melhor porque você pode fazer por mais tempo ou com uma intensidade superior. Além disso, mais flexibilidade dentro de amplitudes de movimento adequadas está associada também com uma redução na quantidade ou na prevalência de dor lombar. Você pode reduzir as suas manifestações de dores lombares, região do quadril, joelhos, aperfeiçoando também a sua flexibilidade, ok? Então, há uma série de benefícios que não podem ser deixados de lado. Além disso, vale a pena ter clareza que os estímulos de alongamento muscular realizados entre treinos de força podem contribuir para o aumento da resposta de força
e inclusive para o aumento de respostas relacionadas à hipertrofia muscular. Então, não é um estímulo que deveria ser deixado... Opa, subiu um pouquinho aqui, né? Não é um estímulo que deveria ser deixado de lado, ok? Nós podemos realizar estímulos que vão gerar benefícios no tecido muscular, porque parte da hipertrofia em série decorre dos estímulos que estão relacionados com os alongamentos e menos com os estímulos de força, embora obviamente tenha uma contribuição bastante elevada. Bem, quando a gente fala no treino de flexibilidade, eu falei que a gente pode melhorar a partir do uso de exercícios de força com elevadas amplitudes de movimento, mas a gente também pode melhorar a flexibilidade a partir de alongamentos. E nesse cenário, eu gostaria de indicar pelo menos 3 grandes grupos de alongamentos, ok? Os alongamentos que nós chamamos de estáticos. Então, nos alongamentos estáticos, o indivíduo faz a movimentação, segura a posição articular até o ponto de desconforto e se mantém nesta posição. É importante deixar claro que os alongamentos que são realizados de modo estático são aqueles que geram os menores prejuízos na manifestação de força e potência subsequente, assim como são os que geram menor chance de lesão muscular ou articular associado à prática. Consequentemente, os ganhos de amplitude de movimento também são reduzidos frente a outras estratégias de alongamento, como por exemplo, o alongamento balístico, que é aquele realizado quando o indivíduo atinge o ponto de desconforto e faz movimentos de avanço deste ponto de desconforto para a elevação da sua amplitude de movimento. Ambos os estímulos, tanto o estático quanto o balístico, vão gerar ganhos adequados de amplitude de movimento quando a atividade tiver durações que são superiores a 10 segundos, ok? Normalmente as indicações mais comuns para treino de flexibilidade adequado são de esforços de 30 até 60 segundos realizados em séries. Normalmente de 2 até 3 séries, com descansos aí próximos do tempo igual até 1 minuto de recuperação. É muito importante que tenha clareza que o treino de alongamento ele precisa ter uma série que dure mais de 10 segundos, porque até perto de 10 segundos a gente tem um reflexo de contração porque o fuso neuromuscular está sendo estimulado. Então, depois de 10 segundos de alongamento, é que a gente começa a ter uma diminuição da atividade reflexa do estiramento do fuso muscular. E isso vai fazer com que, passados esses 10 segundos iniciais, a gente comece a ter uma resposta para relaxamento muscular com aumento da elasticidade superior. Além dos estímulos de alongamento realizados de modo estático e balístico, nós também temos um outro modelo de esforço que nós chamamos de FNP, facilitação neuromuscular proprioceptiva. Neuromuscular proprioceptiva, que envolve proprioceptiva, que vai envolver F
Portanto, FNP, que vai envolver um período de alongamento. Quando a pessoa chega no ponto de desconforto, a pessoa que está realizando o alongamento desse indivíduo sustenta a posição, o indivíduo que está sendo alongado faz uma contração muscular em oposição ao movimento de alongamento, sustenta e então, subsequente a estes dois estímulos, o primeiro do ponto de desconforto, depois da contração oposta ao movimento, há um relaxamento e um novo alongamento para um novo ponto de desconforto. Então alonga, segura no ponto de desconforto 10 a 15 segundos, faz uma contração oposta ao movimento 10 a 15 segundos e um novo relaxamento. Normalmente eu trabalho com tempos um pouco maiores, 15, 20 segundos nessa terceira fase, ok? Então esse é um modelo de FNP. Nesse cenário, para terminar a nossa revisão inicial sobre alongamento, é importante ter clareza que, do ponto de vista agudo, fazer um treino de alongamento não previne lesões desportivas, ok? Do ponto de vista agudo, fazer alongamento não previne lesão. Se eu quiser prevenir lesão, a prevenção de lesões desportivas acontece com estímulos crônicos. Ou seja, eu preciso ter alongamentos na minha rotina. E não que se eu fizer agora, eu vou ter uma redução na chance de me machucar. Quanto ao treino de alongamento, independente do método que você vai realizar, antes do estímulo de alongamento, é adequado que você faça um aquecimento. E normalmente esse aquecimento dura mais ou menos aí próximo de 10 minutos. Então, esta foi a nossa revisão sobre os estímulos relacionados ao alongamento. Por gentileza, quem tiver interesse, eu vou pedir para que faça um print screen nesse momento e use a hashtag. Beleza? Manda ver então. Fez o print? Ótimo! Hashtag live com Fabrício. Vou apagar aqui. A gente vai começar o próximo tópico. O nosso próximo tópico é sobre força muscular. Obviamente que o tema é muito amplo. E eu apaguei o que eu não deveria ter apagado aqui. Mas a gente manda ver. Quando a gente fala de força muscular, é importante que a gente tenha clareza então. Revisão de força muscular. A força tem duas expressões principais. Força absoluta, que é o máximo de produção de força que o indivíduo consegue realizar de modo geral, e a força relativa. A força relativa é a força que o indivíduo consegue realizar em referência à sua massa corporal. Muitas vezes, para a maior parte das modalidades esportivas, força relativa é mais importante que força absoluta. Além disso, a força tem três grandes manifestações. Nós temos a manifestação de força máxima, a maior quantidade de carga, por exemplo, que a pessoa consegue deslocar num teste dinâmico, ou a maior produção de força em newtons num teste isométrico. Nós temos a força rápida, que está relacionado com a relação entre força e velocidade, produção de força por unidades de tempo, ok? E nós temos a força resistente ou resistência de força. Então, a força tem
três grandes manifestações. Uma é de força mais chamada de força pura, a outra que tem vínculo com velocidade e a outra que tem vínculo com resistência. Nós temos aí a função social de desenvolver programas de força que estimulem essas suas diferentes manifestações, beleza? Nesse cenário, é importante a gente ter clareza também que a força ela pode se apresentar de modo dinâmico e de modo isométrico ou estático, para combinar aqui. Quando a gente fala de modo dinâmico, nós temos duas grandes fases de movimento, a fase concêntrica, que é quando eu tenho encurtamento de ângulo articular normalmente, e nós temos a fase excêntrica, quando há afastamento de ângulo articular. Esta força que se manifesta de modo dinâmico, ela pode ser identificada a partir de esforços isotônicos, por exemplo, no treino de musculação tradicional, onde eu tenho a mesma carga, mas ao longo dos ângulos articulares, essa carga fica, entre aspas, mais fácil ou mais difícil. Além disso, nós temos a manifestação isocinética, que é quando a carga tem o mesmo peso, entre aspas, ao longo de todos os ângulos articulares, então há uma constância nesta carga ao longo de todo o ângulo articular, e obviamente que na manifestação estática eu tenho o estímulo isométrico. Além disso, existe no componente dinâmico uma expressão que a gente chama de explosiva. Embora haja controvérsias quanto a este termo, que tem uma função de explorar o ciclo de alongamento e encurtamento com uma elevada magnitude, beleza? Quando a gente fala no treino de força, é importante a gente lembrar que existem diversas variáveis. Lembram? Agudas. Então, dentre as variáveis agudas que a gente utiliza no treino, na manipulação do treino de força, envolvemos, como eu disse, ação muscular, já falei aí em cima. Então, se ela é concêntrica, excêntrica. Além de ação muscular, nós temos trabalhos que manipulam volume, número de séries normalmente, que manipulam a intensidade, e aí frequentemente a intensidade está associada com percentual de um RM, apesar de haver um monte de outras discussões sobre esse assunto. Além disso, nós temos ordem de execução, então, qual é o exercício que eu começo e qual é o exercício que eu termino? Normalmente, para não ter erro, opte por começar por aqueles exercícios que você quer dar maior prioridade ao longo da sessão. Frequentemente, a gente começa com exercícios multiarticulares e parte para monoarticulares, mas tenha em mente que o objetivo central é começar com exercícios que você quer dar prioridade na sessão de treino, a região corporal que você quer dar prioridade na sua sessão de treino. Então, a ordem e a seleção dos exercícios envolve essas variáveis. Além disso, a gente manipula o tempo de recuperação
e a gente já conversou sobre a manipulação. Normalmente a gente tem tempos longos e tempos curtos de 30 a 60 segundos, tempos longos de recuperação de 90 segundos até 2 minutos, ou mais do que isso, né? 6 minutos, 8 minutos, como a gente vai ver nos próximos minutos aqui na frente, trocadilho. Além disso, nós temos cadência. Então, é impressionante porque muita gente ainda não sabe manipular cadência no treino de força. Você pode modificar o desgaste, o impacto, a intensidade da sessão, mantendo absolutamente tudo igual e mudando só a cadência. Normalmente na cadência, a gente trabalha com uma relação de 4 números, né? Sendo que o primeiro número frequentemente é fase excêntrica. Então, se eu tiver a cadência, por exemplo, 4, 0, 2, 0, significa que a minha fase excêntrica dura 4, se for uma música direta, 4 segundos, e a minha fase excêntrica 2 segundos, beleza? A manipulação da cadência, na minha opinião, é um dos modos mais fáceis de aumentar a intensidade de um treino de força, de uma sessão, obviamente, a intensidade global da sessão, sem modificar parâmetros como série, repetição, eventualmente tipo de exercício. Aprendam a manipular a cadência, que isso vai dar um upgrade muito forte. Normalmente as pessoas acham que treinam muito forte, mas quando a gente controla a cadência do treino, as pessoas aprendem a observar que eu não controlo direito a cadência do meu treino, e isso tem um impacto severo na qualidade da sessão e na intensidade da sessão. Além disso, tem uma outra variável que a gente conversou dias atrás no Instagram, que é a frequência semanal, né? A frequência semanal, ela também é uma outra variável aguda, e aí tem um monte de discussão sobre isso, mas é importante ter clareza que frequência semanal para cada grupo muscular é um negócio que precisa ser grande quando o meu objetivo é melhora da força. Normalmente 1, 2 vezes por semana para pessoas iniciantes, até 2 anos de treino de força, são suficientes desde que o treino seja feito de modo adequado. Fazer mais vezes por semana frequentemente não gera ganhos adicionais de elevada magnitude. Mas de qualquer sorte, caso as pessoas queiram treinar uma frequência semanal maior, não tem absolutamente nenhum problema com isso, ok? Mas vale a pena conhecer doses mínimas para poder fazer a indicação do que é adequado para o seu cliente. Bom, além das variáveis agudas que nós manipulamos, existem alguns critérios mínimos do treino de força, e aí hoje eu só vou dar orientação para 3 organizações, que é o treino de resistência de força, o treino de hipertrofia genérico, ok? E o treino de força máxima. Para quem assistiu a live sobre isso, sabe que é muito mais complexo do que o que eu estou falando. E por isso aqui é um fast review, não um slow review. Então nós temos diferentes variáveis, por exemplo, a variável séries. Além da variável série, nós temos a variável repetição. Além das variáveis séries e repetições, nós temos aí a seleção, temos a ordem. Normalmente temos o tempo de repetição, tempo de recuperação e, além de cadência, temos lá no número de vezes ou de sessões por semana. Então, quando a gente fala do treino de resistência de força, nós trabalhamos com 1 até 3 séries. As repetições frequentemente vão de 15 a 20 repetições. A seleção dos exercícios envolve exercícios poli e monoarticulares.
E a ordem envolve tanto grandes grupos quanto pequenos grupos de modo indiferente. O tempo de recuperação que a gente usa entre essas sessões normalmente vai de 30 até 60 segundos. E a cadência nesse tipo de estímulo normalmente é de 1 segundo fase concêntrica, 1 segundo fase excêntrica, e a frequência semanal de 2 a 3 vezes por semana. Além desse estímulo, a gente também tem os estímulos de hipertrofia muscular, que vão normalmente por grupo muscular 4 a 6 séries. A gente trabalha de 8 até... Vixe, esse 8 aqui ficou top demais, hein, mano? A gente trabalha de 4 a 6 séries, de 8 até 15 repetições. O esforço é que envolve exercícios poli e monoarticulares, preferencialmente poli. Normalmente a gente começa com poli, que está tradicionalmente ligado a grandes grupos, né? Então, grandes grupos, para depois ir para grupos menores, pequenos grupos. Além disso, o tempo de recuperação frequentemente vai de 1 a 2 minutos. E a cadência aí, embora haja muita opção para começar a brincadeira, se quem está iniciando já souber fazer 2 segundos fase excêntrica, 1 segundo de transição, 2 segundos a concêntrica, está ótimo. E a frequência semanal normalmente de 3 a 5 vezes por semana. E o último modelo, aí, a última forma de estímulo, envolve o treino de força máxima, 3 até 5 séries. O número de repetições é menor, normalmente vai de 1 até 3 repetições. Preferencialmente exercícios multi, né, ou poliarticulares. A gente trabalha normalmente com primeiro grandes grupos, para depois ir para pequenos grupos. O tempo de recuperação aqui é um pouco mais longo. Normalmente a gente trabalha com recuperações aí de 4, 5... Deu falha no engano aqui no cérebro. 4, 5, até 8 minutos de recuperação. E é importante considerar que a cadência sempre é feita na máxima velocidade. Mesmo que a carga seja deslocada de modo lento, a intencionalidade da velocidade é essencial no treino de força máxima, e a frequência semanal de 4 a 6 vezes por semana, considerando as sessões, não o mesmo grupo, ok? Então, este foi o Fast Review do treino de força muscular. Caso você tenha interesse, essa é a hora que você pode dar um print para guardar essa informação. Por gentileza, se você for compartilhar, não esqueça, hashtag Live com Fabrício. Se você quiser avançar, não se esqueça também, por favor, de se inscrever neste canal no YouTube para receber atualizações sobre novos vídeos que estão subindo para a internet. E a ideia é que, assim que eu terminar esta live, esse vídeo também vá para o YouTube. Então, se você conhece gente que não pôde assistir e está afim, fica à vontade para indicar youtube.com/treino com Fabrício. Vamos lá, nossa conversa agora é o terceiro tópico. Vamos falar sobre treinamento intervalado de alta intensidade. Quando a gente fala de HIIT, obviamente que isto aqui é um fast review, então não se esqueça disso nunca, porque é muito short, muito rápido, e a gente tem parcialmente indicativos de como organizar.
Quando a gente fala de treino intervalado, é importante ter clareza que o treino intervalado envolve períodos de esforço interceptados por períodos de recuperação. Esses períodos de esforço têm durações que vão normalmente de 5 a 10 segundos até o teto de 8 minutos. As recuperações são altamente variáveis. Dentro do treinamento intervalado de alta intensidade, a gente tem 3 grandes grupos. O grupo chamado de HIIT, que pode ser curto, e o HIIT que pode ser longo. O que difere é que HIIT longo normalmente tem tempos superiores a 1 minuto período de esforço, beleza? É maior ou igual a 1 minuto período de esforço. Além disso, existem obviamente outros parâmetros, mas que hoje a gente não vai abordar. Além do HIIT curto e do HIIT longo, existe o SIT, o Sprint Interval Training, que é aquele que os períodos de esforço duram entre 20 e 30 segundos e que os períodos de recuperação vão de 2 minutos até 4 minutos. E a gente tem o treinamento de sprints repetidos, que normalmente o tempo de esforço fica próximo a 10 segundos e a recuperação normalmente fica sempre menor que 60 segundos. São 4 grandes grupos de treino intervalado de alta intensidade que demandam o conhecimento de diferentes variáveis para a sua prescrição. Essas variáveis, elas podem ser tanto fisiológicas quanto elas também podem ser mecânicas. Excelente. Mecânicas. Dentre as variáveis fisiológicas, a gente utiliza percentual da frequência cardíaca máxima, a gente utiliza percentual do VO2 máximo ou da frequência cardíaca de reserva. E aí já vou dar uma dica, eu estou finalizando uma planilha que você faz a inserção de alguns valores e vai ter todos os dados de frequência cardíaca máxima, frequência cardíaca de reserva, modelo de treino, intervalado de alta intensidade, vai ficar muito legal. Não se esqueça de se inscrever no canal para seguir, ok? As novas divulgações dos vídeos que a gente tem subido para o YouTube na sequência. Além da frequência cardíaca máxima, da frequência cardíaca de reserva, nós também podemos utilizar, por exemplo, percepção subjetiva de esforço. E aí é importante, quando a gente fala de frequência cardíaca máxima, normalmente o treino intervalado utiliza valores que são superiores a 90% da frequência cardíaca máxima e da frequência cardíaca de reserva. Além desses valores, se eu for prescrever o treino intervalado utilizando o PSE, eu vou trabalhar com valores superiores a 15 pontos na escala de 620, beleza? Eu também posso utilizar variáveis relacionadas ao limiar anaeróbio, mas isto vai ser foco de uma nova live. E aí, live com o Fabrício. Além disso, existem as variáveis mecânicas. Dentro das variáveis mecânicas, nós podemos utilizar a intensidade associada ao consumo máximo de oxigênio. E quanto à intensidade, uma das mais comumente empregadas é chamada de velocidade aeróbia máxima. Muitas vezes é sinônimo da VO2 máximo, que é a máxima velocidade identificada em um teste incremental. Além da IVO2 máxima, uma outra variável mecânica utilizada no treino intervalado é o tempo limite. O tempo limite, ele
está associado com a duração do esforço em uma nova avaliação, empregando 100% na velocidade aeróbia máxima. Lembre-se, no vimeo.com/Fabrício Boscolo tem vídeo explicando exatamente como utilizar essas coisas na prescrição de treino intervalado de alta intensidade. Então, se você não está entendendo muito bem o que eu estou dizendo, isto é um Fast Review. Lembre-se que aqui para cima tem links para você se aprofundar neste conhecimento, portanto não perca esta oportunidade, ok? E, por fim, o último assunto que a gente vai conversar nesse momento é chamado de treinamento com... esqueci! Desculpa! HIIT longo, HIIT curto, sprint interval de 2 minutos a 3 minutos, descansando de 20 segundos a 30 segundos, descansando de 2 minutos a 4 minutos. E o RST normalmente próximo a 10 segundos, descansando menos de 60 segundos. Eu completamente me esqueci. Quem tiver interesse, por favor, faça o print da tela. Deu? Ótimo. Então, agora a gente entra no último bloco. Eu estou cronometrando, por isso que eu olho para lá e para cá, para pegar meu relógio e não me perder no tempo. A gente entra no último bloco, que é falar sobre treinamento concorrente. Lembrando que no próximo dia 30 de setembro vai rolar um curso de treinamento concorrente em Goiânia, especificamente sobre HIIT e musculação. Além desse curso em Goiânia, eu tenho cursos agendados já para Valinhos, Belém, Curitiba, BH. Não perca a oportunidade de aprender mais sobre treinamento intervalado de alta intensidade para diferentes contextos, ok? Entre em www.fabricioboscolo.com, que lá você vai ter minha agenda. Se não, olhando no meu Instagram, normalmente eu coloco as datas dos lugares. Se você ainda tiver dúvida, por favor, me manda um direct ou um inbox, que eu vou ter o maior prazer de poder conversar contigo. Eu gosto muito de interagir socialmente. Então, fiquem à vontade para isso. O nosso último tema nesse nosso Fast Review, deixa eu só dar uma olhada, vamos ver se está rolando um coraçãozinho. Coraçãozinho subindo? Alguém, por favor, pode clicar aí no joinha subindo, no coraçãozinho subindo? Tem curso em Salvador, ok? Acabou de acontecer, inclusive. Recife não tem nada. Coraçãozinho subindo, dá um joinha aí, só para eu ver se tem gente. Brincadeira, hein? Se depender dessa popularidade, eu tô perdido. Então vamos lá. Treinamento concorrente. Quando a gente fala de treino concorrente, a gente está falando de estímulos que envolvem aperfeiçoamento da força e do componente aeróbio. Que fique muito claro que eu não sou contra treino concorrente não, hein? Não sou contra, só acho que as pessoas devem entender sobre prescrição de exercício físico e que a equalização das cargas vai determinar o sucesso na prescrição do treino. Então, quando a gente fala de treinamento concorrente, nós temos, adoro o desenhozinho, então a gente vai fazer ele de novo, hein? O estímulo aeróbio. Beleza? Estímulo aeróbio. E o estímulo de força, ok? Sempre quando a gente fala de treino concorrente, eu tenho estímulo aeróbio e estímulo de força. Não deveria ter apagado, mas vamos lá. Então, no estímulo de força, assim como no estímulo aeróbio, eu tenho aeróbio, vamos lá, componente central e o componente periférico.
Beleza? No treino aeróbio, o componente central normalmente é feito com treinos que são realizados próximos ou abaixo do limiar anaeróbio. E o componente periférico normalmente é com treinos próximos à potência aeróbia máxima. Ou seja, treinos próximos do VO2 máximo. O treino de força, assim como o treino aeróbio, também tem o componente central. Lembram? E tem o componente periférico. Quando a gente fala no componente central no treino de força, é o treino de força máxima que eu falei agora há pouco, então não vai comer bola, porque eu já acabei de explicar isso daí. O componente central no treino de força envolve estímulos para força máxima. E os estímulos para força máxima normalmente são aqueles com menos de 5 repetições, ok? Não sei se apareceu menos aí, apareceu? Não, apareceu mais, é o contrário aqui. Então é menos, agora deu? Aê! Menos de 5 repetições máximas. E o periférico é aquele treino que é feito com foco na hipertrofia muscular. Normalmente, esforços com mais de 8 repetições máximas. Então, entender isso daí é essencial para compreender o que é treino concorrente e zona de interferência, perfeito? Ó, para quem já acompanhou, relembrar é viver ou sofrer novamente. Então, falando em treino concorrente, o estímulo aeróbio, componente central, envolve coração e pulmões. O estímulo central, então, envolve coração e pulmões. E o estímulo periférico envolve músculo. Beleza? Já no treino de força, o componente central envolve cérebro. Sistema nervoso central. Sistema nervoso central. Isso aqui é um cérebro, ok? Eu não sei dizer um cérebro melhor do que esse, ainda. E o componente periférico no treino de força é músculo. Componente periférico no treino de força é músculo. Então o que acontece? Quando você faz um treino aeróbio abaixo do limiar anaeróbio, um treino aeróbio leve, e um treino de musculação que é mais metabólico, você está atuando aqui. Quando você faz um treino de força próximo ou abaixo do limiar anaeróbio, e um treino de musculação com carga muito pesada, você está aqui. Quando você faz um treino aeróbio mais pegado, assim, ó, 5, 10 minutos contínuos muito pesados ou intervalado muito intenso, você está aqui. E se o de força for muito pesado, menos de 5 repetições, você está aqui. Agora, se o teu treino de força for para hipertrofia, mais de 8 repetições, você está aqui. E se junto com isso você fizer um treino aeróbio, ok? Que também é periférico, mais perto da potência aeróbia máxima, normalmente onde está o HIIT, você está aqui. E por que eu estou reforçando isso? Porque aqui é chamado de... Lembra o nome? Isso aqui é chamado de zona... Vixe, agora o Z é um dos mais difíceis para fazer. Zona de interferência.
O que acontece? Quando você planeja mal os treinos feitos envolvendo esse tipo de estímulo e esse tipo de estímulo, você pode ter uma redução severa na taxa de ganho. Então, não falei que não tem melhora, eu disse que a taxa de ganho é reduzida. Porém, se você souber equalizar o volume de treino, os números de séries e os tipos de exercício, a logística da sessão, é possível que você tenha elevados ganhos realizando treinos nesta zona de interferência. Mas você também, aqui a minha função é mostrar isso, você pode não treinar nela, você pode treinar fora da zona de interferência. E isso vai gerar sessões de treino que tenham um menor conflito nos ajustes aeróbios e de força, ok? Quando a gente fala de ajuste aeróbio, eu estou falando de coração e pulmão, e de força eu estou falando predominantemente músculo e sistema nervoso central. Então é importante ter clareza que o treinamento concorrente envolve estímulos dessas duas naturezas. Gostaria de reforçar então que você pode se inscrever no canal Treino com Fabrício, né, no YouTube, então www.youtube.com/treino com Fabrício, para ver ou rever estes vídeos das lives. E se você tiver interesse de assistir videoaulas de treinamento intervalado de alta intensidade, www.vimeo.com/Fabrício Bosco. Eu gostaria de reforçar nesse momento que, por gentileza, caso vocês façam print, compartilhem estas informações com seus colegas, utilizem a hashtag live com Fabrício. E aí, hoje a gente tem a última live do primeiro semestre de 2017, uma Fast Review que envolveu 4 temas: flexibilidade, treino de força, treino intervalado de alta intensidade e treinamento concorrente. Na próxima semana a gente dá início no novo semestre, no segundo semestre de 2017, e já tem alguns temas engatilhados. O primeiro deles, a gente vai falar sobre treino de força, coordenação intermuscular e coordenação intramuscular. Inclusive a gente vai bater um papo até sobre eletroestimulação no treino de força. Não perca a oportunidade de discutir sobre isso, ok? Eu vou sair da tela para você fazer aquele print maneiro e não perder a oportunidade de guardar essa informação. Bom, galera, eu gostaria de... Nossa, quanto texto, velho! Eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Eu fiquei muito feliz de trabalhar durante este semestre com a galera que me acompanha nessas lives. Eu fiquei bastante feliz de poder compartilhar conhecimento. Vocês sabem que a minha semana, assim como de todo mundo, é muito corrida. Então, desperdiçar ou, enfim, o nosso tempo com atividades extra formação tem sido raro. Esse aqui é um momento de formação coletiva, então eu gostaria de coração agradecer a presença de cada um de vocês. Lembrar que a gente já bateu mais de 6.000 pessoas assistindo esse tipo de live. Manda ver na foto então. A gente já bateu mais de 6.000 pessoas nessas lives. Eu estou muito feliz com a participação. Por gentileza, se vocês puderem e quiserem, divulguem para os seus colegas para que mais gente possa aproveitar. Um abraço do Fabrício, de coração, bom resto de semana. E nesse final de semana, galera de Goiânia, tô indo lá na Universidade Federal de Goiás, beleza? Ver o Caião, Paulo, Vandão e toda a galera. Semana que vem em Belém, a gente conversa lá pelo Instituto Valorize. Um abraço do Fabrício e até a próxima oportunidade. Muito obrigado pela atenção. Falou!